Vocês estão muito lindos aqui de cima. É o último arenão do ano, é isso? Tem arena todo sábado, mas o arenão é quando reúne todo mundo? Eu queria ter tido um arenão na vida, viu? Porque eu era aquela pessoa que cresci na igreja. Meus pais, inclusive, eram da Sara Nossa Terra de Caxias do Sul. Sim, meus pais, eu cresci na igreja, mas sabe que Deus não tem netos, né, gente? Deus tem filhos. Então é aquela coisa, não é? Você precisa ter o seu encontro. Então eu cresci na igreja, cresci dos princípios. Eu lembro que eu ia na escola, na aulinha. Só que o que acontece? Depois, quando eu tinha mais ou menos 13 anos, meus pais mudaram para Santa Catarina. Aí lá para Santa Catarina eles foram para uma igreja um pouquinho mais tradicional. Então para mim era assim: como é que eu vou ser crente se eu não posso usar brinco? Como é que eu vou ser crente se eu não posso pintar unha? Eu adolescente achava isso, né? E eu imagino, gostava de rock e música eletrônica. E a igreja que eu ia, todo mundo só ouvia Cassiane e Elaine de Jesus. Então era muito difícil para mim. E aí eu lembro que eu até pensava assim: irmão, você está muito... Me dá esse porrete aqui só um pouquinho. Olha só. Meu Deus do céu, isso aqui me representa. Isso aqui me representa. Eu acho que eu tinha que usar isso para minha pregação. Posso pegar emprestado um pouquinho? Eu estou me apresentando um pouco. Eu sou a mulher do Rodolfo Abrantes. Amém? Alguém sabe quem é Rodolfo Abrantes? Se você não sabe, dá um Google. Não, brincadeira. Ele é o cara que fez essa música que a gente cantou agora. E a gente fez parte da Sara Nossa Terra durante um tempo da nossa vida. Amém? Eu quero honrar essa casa. Tô gostando desse negócio. Vou deixar aqui, que senão vai me desconcentrar. Daqui a pouco eu pego. Peguei emprestado, eu juro que eu te devolvo, tá bom? Acho que eles nem me deixam entrar no avião com um negócio desse, porque é tido como arma. Mas essa é uma casa que eu amo. Eu amo aqui e eu amo Brasília. Eu amo Brasília porque meu marido é daqui. Daqui a pouco, qualquer momento, minha sogra vai entrar aqui, gente. Minha sogra vai chegar atrasada, mas eu vou ter a honra de ter minha sogra aqui no dia que eu estou pregando. E a minha sogra, inclusive, ela e o meu sogro fizeram parte também daqui. Meu sogro, antes de falecer, foi batizado na Sara Nossa Terra. Então eu sou muito grata, porque toda a minha família já foi marcada por essa casa. E parece chover no molhado, tipo assim, dizer: eu estou muito feliz de estar aqui. Mas realmente eu estou feliz de estar aqui, sim. Porque a gente precisa honrar aonde a gente saiu. Tem muita gente que esquece de onde veio. Eu não esqueço, não. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o quanto que eu queria um culto de jovens para eu ir quando eu tinha 15, 16 anos. Porque eu deixei muitas vezes de deixar Deus moldar a minha vida, porque eu não tinha um lugar de jovens para ir. Não que isso fosse desculpa, mas jovem gosta de andar com jovem. Então eu pensava assim: eu sou a única cristã da minha sala de aula. Aí você fala: nossa, mas ela está falando num tempo tão antigo e ela parece ser tão jovem. Mas eu tenho 42 anos, gente. Eu vou fazer 43. Eu sei que não parece. Eu me esforço para não parecer. Brincadeira, é genética boa mesmo, né, Pri? Eu vou fazer 43. O Rodolfo tem 49, também não parece. Mas ele surfa, eu não. Ele pega onda, eu pego praia. Mas eu falo, né, que às vezes a gente parece tão novo porque a gente não teve filhos. E às vezes, né, tipo assim, meus cabelos não são brancos porque eu pinto. Mas eu sei que muitas vezes quem precisa ouvir o nosso testemunho é a gente mesmo. Você já contou seu testemunho para você? Mas eu sou tão nova, tenho pouco testemunho. Não, o testemunho não é de quando você aceitou Jesus. O testemunho é todo dia temos testemunho. Quando alguém pede para mim, por exemplo, conta seu testemunho, eu falo: qual parte? O testemunho de quando eu aceitei Jesus, o testemunho de quando eu casei, o testemunho de quando eu fui batizado em línguas, o testemunho de quando eu desci as águas. Aliás, eu desci as águas num retiro da Sara Nossa Terra. E deixa eu contar, o mais
mais engraçado disso tudo é porque eu e o Rodolfo, a gente se converteu. Tipo assim, eu ganhei ele para Jesus, mas na verdade, tipo, quem ganhou o Rodolfo para Jesus foi Jesus. Ele só me usou para transbordar para a vida dele, amém? E aí eu falei, não, eu tô tentando me converter. Eu fui me converter com 21 anos. Eu aceitei Jesus com 15, com 16, com 17, com 18. Toda vez que tinha apelo, eu ia lá na frente. Mas eu achava que eu tinha que viver do meu jeito. Ah, não, eu tenho que viver a minha vida do meu jeito. Um dia eu vou me converter. E eu tinha uma certeza que um dia eu ia me converter. Me converter, eu quero dizer assim, de firmar nos caminhos do Senhor. Porque crer em Jesus eu sempre criei. Amar a Deus eu sempre amei. Mas Ele ser Senhor da minha vida era outra coisa. Porque chamar Senhor, quando a gente fala Senhor, a palavra Senhor no original significa dono. Dono. Por isso que Jesus disse que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor faz parte de mim. Nem todo mundo que chama Deus de Deus e crê, não tem. O reino, ele é tomado à força, exige esforço. Ser salvo é de graça, viver o reino exige esforço. Jesus mesmo falou, desde o dia de João de Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E os corajosos, os violentos, se apoderam dele. Tem certas coisas na tua vida que exige esforço. Não vem de graça. Tem gente que fala assim pra mim, ai não, mas eu tô esperando se for da vontade de Deus. E Deus fala, é da minha vontade, mas o que é da sua? Quando teve um homem que tinha um filho endemoniado, olha eu com o Beto aqui. Tinha um filho desse cara que estava endemoniado. Um dia ele trouxe o filho até Jesus. Primeiro ele levou o filho até os discípulos de Jesus. E os discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus descendo do monte da transfiguração, ele vê um alvoroço, estava todo mundo conversando. E Jesus fala, o que vocês estão discutindo? Aí o homem, que era pai do menino que vivia endemoniado, falou, olha, meu filho vive endemoniado, ele está balbuciando, ele se joga no fogo, ele se joga ali, a gente não consegue controlar, e ele vive caindo endemoniado, e os teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio dele. Mas se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa pelo meu filho. Aí Jesus interrompeu a conversa. Jesus falou, se eu posso fazer alguma coisa? Ele falou, não, se tu podes. E Jesus não era gaúcho para falar tu. Jesus falou, e se você pode? Jesus falou assim, porque tudo é possível ao que crê. E o que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas na nossa vida que acontecem que a gente está esperando Deus fazer. Então aquele homem trouxe o filho endemoniado e falou para Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, se for da vontade de Deus, ou como a gente sempre fala, se Deus quiser. Agora, você acha que é vontade de Deus a gente ser liberto? Sim ou não? Você acha que é da vontade de Deus você ser curado? Sim ou não? É vontade de Deus você ser limpo e ter um novo pensamento? Sim ou não? Agora, o que você está fazendo por isso? Porque a gente é transformado pela renovação da nossa mente. A gente é transformado dia após dia. Não é um dia que a gente vai ficar de molho no olmo e sair alvo mais que a neve. Todos os dias tem uma porção. Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, repete comigo, aquele que quiser ser discípulo de Jesus. É para quem quer, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, então vem. Tome a cada dia a sua. Ele falou, tome a cada dia a sua vitória. Tome a cada dia a sua bênção. Tome a cada dia a sua cruz. O que é a cruz? A cruz é a morte do eu, amado. É quando a gente chama Jesus de dono, meu Senhor. Se a gente fosse fazer uma oração e substituir a palavra Senhor por dono, a gente ia ver que muitas vezes a gente fala que Ele é Senhor e não age como se Ele fosse. Ele diz, quem quiser ser meu discípulo, meu imitador, meu aluno,
Quem quiser me seguir, quem quiser dar um follow. Hoje é tão comum, a gente usa o follow para tudo. Mas Jesus já fazia esse trending há muito tempo, já era trend no céu, ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Ele falou, quem quiser me seguir não é só apertar um botãozinho, tem um preço. Amém? Para você ser salvo é só você crer. Agora, para ser discípulo tem um preço, e eu sei que você entende isso, porque num sábado à noite você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. É para quem quer. Tava chovendo, você tinha uma desculpa para não vir, tinha ou não tinha? Caiu o mundo lá. Hoje caiu um toró do lado do meu hotel, eu falei, meu Deus. E eu fiquei pensando, talvez se eu fosse só participar de um culto, era a desculpa perfeita para dizer, tá chovendo, não vou. Vocês estão me entendendo? A nossa alma dá desculpa para tudo. É como eu falei para vocês, talvez a desculpa que eu tinha para eu não me converter de verdade era dizer, não posso usar brinco, não posso pintar unha, não posso usar calça. Porque os crentes daquela época, onde eles viviam na minha cidade, que a minha cidade é lá da terra dos Gideões, Santa Catarina. Então era aquela coisa, eu falava, tá, era a desculpa que eu estava dando para não tomar um posicionamento. E a minha pergunta é, qual é a desculpa que você está se dando para dar um passo a mais? Sempre tem um passo a mais para dar. Quando eu estava falando antes a gente dá um testemunho, né? Ah, qual o testemunho? Testemunho de quando eu me batizei. Eu fui num retiro e eu estava competindo com o Rodolfo, porque eu queria batizar antes que ele. Eu falava, não é justo, eu estou tentando me converter a vida toda, agora ele vem, em um dia ele aceita Jesus, na próxima semana ele é curado, ele foi curado de uma enfermidade, e em 15 dias ele parou de fumar, parou de beber, quis viver em santidade, falou, a gente precisa casar porque nós estamos morando em pecado. E ele falou, e eu não consigo mais cantar palavrão. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falava, Senhor, não é justo, não é justo. Eu estou tentando me converter a vida inteira e não consigo. Ele em 2 semanas já tem mais entendimento do que eu. Então assim, eu quis competir com ele. E eu falei, pelo menos batizar, eu vou ter que batizar primeiro, né? Então, onde eu estava, eu fazia parte dessa nossa terra de São Paulo na época. E eu lembro que tinha o retiro. Era o retiro de mulheres. Aí eles falaram, ai, vamos no retiro, vai ter batismo. Eu falei, oi? Eu ouvi batismo? Ah, não era retiro, o nome é encontro, Alexandra, encontro. Ainda tem encontro? Tem? Tem um encontro maravilhoso? Que é tremendo? Amém? Quem já foi? Hoje tá tendo? Tá tendo? Oh! Eu fui, hashtag eu fui. Eu lembro que era um frio, era junho em São Paulo, um frio. E o batismo era na piscina, né? No 3º dia, no domingo. Eu falei, bom, eu vim até aqui, eu vou ter que batizar. E aí eu lembro que aí eu falei, eu queria que aquela pastora que fazia oração forte me batizasse. Porque eu, uma mulher forte, eu queria uma pastora forte. Aí tinha aquela pastora bem mansinha. Eu caí bem na vez dela. Eu falei, mas não era ela que eu queria que me batizasse? Agora, adivinha quem é que me ajudou na minha caminhada? Justamente aquela pastora que me batizou. Foi a pastora que me ajudou. Foi a pastora que me ensinou. Foi a pastora que me ajudou muitas coisas na minha vida. Ou seja, ninguém começa sozinho, gente. A gente precisa de ajuda. Você sabia que até Jesus precisou de ajuda? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, você sabia? Aí eu só preciso de uma água. Tem como me dar uma água dessa? Não precisa copo, eu tomo no bico. Obrigada, irmão. Vale, pode levar a tampinha. Você sabia que Jesus precisou de ajuda? Ele não pediu, mas o soldado romano, quando Jesus estava carregando a cruz, o soldado romano viu que Jesus estava desfalecendo, ou seja, desmaiando. Jesus estava fraco. Ah, Jesus teve fraqueza? Sim, no físico.
Ou seja, Jesus era tão humano quanto eu e você. Jesus era tão nós que Judas teve que dar um beijo nele para mostrar que ele era o Filho de Deus. Porque se fosse óbvio que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não precisava ter dado um beijo para saber que ele era. Jesus era gente como a gente. E ele estava desfalecendo, ele estava caindo. E aí o soldado romano chamou o Cirineu, que era um homem que estava passando, e falou: ei, Cirineu, tu aí, ajuda ele a carregar a cruz. E por 1 milha, quanto que é 1 milha? 1,6 quilômetros. Por 1 milha, todo cidadão que estava debaixo de Roma era obrigado a carregar qualquer coisa que um soldado pedisse. Ou o escudo, ou a arma, ou a espada. Por 1 milha. Tinha que carregar água, uma bandeja, algo pesado, era obrigação. Então todos os judeus daquela época, que estavam debaixo de Roma, de Pilatos, ali, se um soldado pedisse para ele carregar, ele era obrigado a andar 1 milha. Por isso que Jesus falou: se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Porque andar 1 milha era obrigação. Quem pegou o que eu acabei de falar? Fazer obrigação é nossa obrigação. Jesus espera que a gente faça mais. Jesus falou que aquele que faz só o combinado é um servo inútil. Aí as pessoas falam pra mim: mas eu não preciso ir na igreja. Eu não bebo, não mato, não fumo, não roubo, não transo, não saio na balada, não uso drogas. Bom, você não fumar, você não precisa ir na igreja para saber mesmo. A própria carteira de cigarro está escrito: o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. Ou não? Não roubar também, porque você sabe que vai preso. Não matar é óbvio. Não mentir, tipo assim, você está mal, você vive uma pessoa falsa. Então às vezes as pessoas ficam assim: porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Desde quando o reino de Deus é sobre não fazer? O reino de Deus é sobre ser uma nova criatura. Não é porque você cumpre as regras, é sobre ser diferente. Então as pessoas falam: mas eu não isso, eu não aquilo, eu sou gente boa. Posso te dizer uma coisa: o inferno está cheio de gente boa, sabia? Ser gente boa não te tira do inferno. E ser gente boa também não te faz viver no reino. São as nossas atitudes e a nossa vida transformada, de glória em glória. É um dia que eu fiz e deu certo? Não, é um dia depois do outro. Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Siga-me os bons, amém? E é uma caminhada constante. É uma caminhada constante. Jesus falou, o Espírito Santo me fez lembrar agora, quando o povo de Israel estava no deserto e foi tirado do Egito, Deus falou assim para Moisés: diga ao meu povo que marche. Ele não falou para sair correndo. Então o que importa é você chegar até o final. Não é a velocidade que você sai correndo do Egito, é chegar na terra prometida. Qual é a tua terra prometida? O que é que Deus tem prometido para você? Quais são as promessas que Deus tem colocado na sua vida? Porque o Espírito Santo fala. Você pode repetir comigo: o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo fala o tempo todo. A gente que muitas vezes não ouve, porque o nosso coração está duro. Quantas e quantas vezes eu achava que Deus não falava comigo e o Espírito Santo falava assim: não, eu estou falando, você que acha que é da sua cabeça. Alguém já pensou assim: nossa, eu acho que estou vendo uma coisa, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu vou te falar uma coisa: Deus não vai arrancar a sua cabeça para falar com você. Você precisa da sua cabeça aí no seu lugar. Visão, eu acho da minha cabeça. Não, a visão ela precisa passar pelo seu cérebro, pelo seu cognitivo, entender o que ele está falando. Então a nossa mente transformada é que precisa entender o que Deus está fazendo, amém? Nós somos testemunhas dele para que as pessoas saibam, creiam e entendam que Deus é Deus. Você é uma testemunha ambulante. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que teve uma experiência. Qual é a experiência que você já teve com Jesus?
Qual é uma experiência que você já teve com o Espírito Santo? Porque são esses momentos que vão marcar a tua vida. São essas experiências que no dia que você estiver meio assim, não sei se vou ou não vou, que vão falar: não, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele falou comigo, eu sei que Ele é real. Porque contra uma experiência não tem argumento. A minha história, ela pode aumentar a tua fé, mas a minha história, o meu testemunho não tem poder de criar uma experiência em você. Você precisa ter a sua. Fala para você mesmo: eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu preciso ter uma experiência individual. Porque quando você tem uma experiência individual, pode vir um monte de gente falar que isso é coisa da sua cabeça. Você fala: não, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu vivi, eu sei que eu era diferente e hoje eu sou outra pessoa. E não precisa ser um super testemunho: eu era drogado e hoje não sou mais. Você podia ser uma pessoa que era avarenta, mão de vaca, e hoje é uma pessoa que sabe dar as coisas. Você poderia ser uma pessoa triste e hoje você é uma pessoa alegre. Porque essa é uma das evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você tem a alegria do Espírito Santo, amém? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Essa alegria no Espírito o mundo não pode dar, porque é no Espírito. A alegria no Espírito, você não compra com coisas, você não faz troca. A alegria no Espírito é igual aquela coisa: o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é nada desse mundo que você possa trocar. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa alegre. E alegre não é você estar feliz todo dia. A alegria é uma coisa que é dentro. Pode tudo vai mal, mas você sabe que uma hora vai dar certo. Uma hora vai vingar. Uma hora essa tribulação passa. E eu sempre falo isso: se até a uva passa, a prova também passa, filho. A tristeza passa, o choro passa, e a alegria vem pela manhã. E ela vem. Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. E quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não se move pelo que você vê, você se move pelo que você crê. E a fé é a certeza das coisas, não há dúvida. Tudo é possível ao que crê, não aquele que duvida. Amém? Então muitas vezes a gente está aqui num ambiente de fé. A gente está aqui num ambiente com um monte de gente crendo juntas. Então a fé aumenta. Por isso que a gente precisa vir para a igreja, porque a gente precisa reunir. Porque aqui nesse ambiente você é fortalecido. Parece que como você abastece o tanque do seu carro, enche de combustível para a semana. Mas o que? A gente precisa manter. A marcha é uma coisa devagar e constante. É igual quando você vai se preparar, vamos supor, para correr uma maratona. Uma maratona são 42 quilômetros. Você não pode no primeiro quilômetro sair correndo e morrer no gás. Quem já tentou correr e morre no gás com aquela dorzinha que é assim? Aí você fala: nossa, eu estou fora de forma. Precisa de preparo. E assim é Deus com a gente. Deus não quer que você saia correndo, porque eu já vi muita gente sair desesperada e morrer no gás lá na frente. Deus não quer que você morra no gás. Deus quer que você cumpra. Porque aquele que permanecer até o fim, a recompensa é para quem chega no fim. Vamos supor, se você vai correr uma maratona. Quem corre a maratona é 42 quilômetros, mas tem a meia maratona, ou tem aquelas provas. Eu sei que aqui em Brasília todo mundo corre. Tem um monte de gente que eu vejo com aquelas roupas de corrida. Eu falo que esse povo tem insônia, que sai para correr cedo da manhã, em vez de dormir mais um pouco. Alguém concorda comigo? Tipo, vai dormir. Às vezes eu saio, amanhã meu voo é 6h45. Eu tenho certeza que quando eu sair do meu hotel 5 horas da manhã, vai ter gente correndo na rua. É ou não é? Você sabe que é verdade. E eu sempre penso a mesma coisa. Eu falo: meu filho, vai dormir. O que você está fazendo correndo? Quem é que tem gás para correr 5 horas da manhã? Um monte de gente. É ou não é?
Porque a pessoa está se preparando para algo. Não acha que um dia você vai acordar e falar: ai, decidi correr uma maratona, então vou. Não, tem preparo. Só que Deus quer que a gente se prepare para algo, para uma corrida longa e constante. Porque para Deus o que importa é o fim das coisas, não o começo. Porque Deus guarda o melhor para o final, é ou não é? Quando Jesus multiplicou, quando Ele transformou aquela água em vinho, o vinho que Ele transformou naquele casamento era muito melhor o vinho do final do que o vinho do começo. Sendo que no mundo as pessoas colocam o vinho bom primeiro e depois serve o vinho de fazer sagu. Vocês sabem o que é sagu? Não. É uma sobremesa de gaúcho que faz com vinho, desse vinho canção, esse vinho sangue de boi que faz quentão. Quentão, você sabe? Tem crentão também, que é com suco de uva. Né? Crentão é bom. Enfim, Deus guarda sempre o melhor para o final. A Bíblia fala que Deus criou os céus e as estrelas e viu que era bom. E Deus fez separação entre a água e a terra firme e viu que era bom. E Deus ordenou a terra que criasse os animais e a água os peixes e viu que era bom. No fim do dia Deus viu que era bom. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele viu que era muito bom. Então Ele descansou. É no final que Deus considera bom. Então tem muita gente boa que começa bem e termina mal e larga lá na frente. Agora tem gente que começa meia boca, mas no meio do caminho se transforma e chega bem no final. E Deus fala: servo bom e fiel, você conseguiu. Para Deus importa você chegar no final, não é você sair correndo desesperado, virar o super crente que tira 10 e depois tira 0. Vocês estão me entendendo? E agora eu queria que você... Quem trouxe a Bíblia? Tá no celular, liga a sua Bíblia. Abra seu aplicativo da Bíblia. Ou abra sua Bíblia em Lucas 15 comigo. Se fosse dar um nome para essa palavra, até agora que eu estava só dando uma introdução, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Tenho pouco, mas tenho o suficiente. Se eu fosse dar um nome para essa pregação, eu ia falar: que barulho você está fazendo? Que tipo de barulho você está fazendo? E aqui em Lucas 15, Jesus está ensinando várias coisas. Jesus aqui na minha Bíblia, Lucas 15 está bem vermelho. Eu gosto de Bíblia que as palavras de Jesus estão em vermelho. Eu gosto muito, porque se eu estou com preguiça, eu vou direto ao assunto, amém? Nem sempre você está com vontade de ler a Bíblia. Por isso que a gente não pode viver de acordo com o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Então aquele chavão que fala: eu senti de Deus. Cuidado, porque eu acordo sentindo sono. Eu não acordo com vontade de adorar. Às vezes eu estou no culto, a minha alma não está sentindo de prestar atenção. A minha alma está sentindo de pensar o que eu vou comer depois do culto, quando acabar. Então eu não posso viver pelo meu sentimento. Se você esperar sentir de Deus para perdoar alguém, espera sentado, porque você sente raiva da pessoa, não perdão. Mas o perdão é algo no espírito. Amor é algo no espírito. A alma gosta, o espírito ama. Por isso que eu posso não gostar de alguém e continuar amando essa pessoa. Porque a alma gosta. A alma gosta de chocolate. Então eu não posso falar que eu amo chocolate e eu amo Jesus do mesmo jeito, porque não é a mesma coisa. Eu amo Jesus e eu amo meu cachorro. Não é a mesma coisa. Jesus falou: o maior mandamento é: ama o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Uou, é sério o negócio. Eu não posso só falar. Ele falou assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Porque Senhor é dono. Por que vocês falam paz, paz onde não tem paz? Porque os judeus são aqueles que ficam shalom, shalom, sendo que está todo mundo tretado. Aqui Jesus estava ensinando.
Em Lucas 15, Jesus estava ensinando. Porque às vezes a gente tem aquela coisa romântica, achando que Jesus só veio multiplicar pão, curar enfermo, expulsar demônio, abrir os olhos do cego, abrir a boca do mudo, ressuscitar Lázaro. Mas na verdade, isso Jesus fazia no meio do caminho. Porque Jesus veio anunciar o reino de Deus. Jesus veio falar das coisas do reino de Deus. Por isso que Jesus falava tanto do reino, o reino, que quando ele foi crucificado, colocaram uma plaquinha atrás dele: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Sendo que Jesus nunca disse que ele era rei de nada. Mas ele falava tanto de reino, que eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, para zombar ele. Ah, tu disse que é rei. Ele falou: nunca falei isso. Quem está falando isso é você. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Eles falaram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é um dos profetas. Ou seja, todas as alternativas erradas, porque Jesus não era nenhum desses. Então o que os outros dizem que ele é, não é a verdade. E aqui eu deixo uma deixa. Muitas vezes as pessoas que você está se preocupando com o que elas vão pensar de você, elas nunca vão saber quem você é. Ah, o que os outros pensam, deixa os outros pensar, porque a maioria das vezes os outros estão errados. Porque os outros viam Jesus, a multidão queria Jesus, a multidão até daqueles lá que comeram do pão que ele multiplicou e do peixe que multiplicou, beberam do vinho que ele transformou em água e falaram: ah, é Elias. Ah, é João Batista. Não, João Batista é João Batista, Elias é Elias, Jeremias é Jeremias. Aí outros que chutaram assim, se fosse numa prova ia dizer letra D, um dos profetas. Só que a certa é letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Aí Jesus olhou para aqueles que andavam com ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou: você é o Cristo. Ele falou: uau, você não leu em nenhum post, não foi no Face que você leu, não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, não foi alguém que te disse. Você ouviu o céu, foi o Pai que te revelou. E por causa disso, hoje eu ponho um marco, eu troco o teu nome de Simão e tu vira Pedro. Quando ele teve uma revelação, quando ele teve uma experiência, quando ele ouviu o céu, Jesus mudou o nome dele. E ele falou: baseado nessa experiência de alguém que ouviu o céu, a revelação, ouviu o Pai, eu vou edificar a minha igreja, vou construir a igreja em alguém que ouve o céu. Quem você está ouvindo? Os outros? Ou você está ouvindo o céu? Agora, que barulho você está fazendo? Um barulho de alguém que é comprometido? Ou de alguém que vive de acordo com as suas próprias vontades? Ai, eu vou te devolver a espada. E aqui, Lucas 15, Jesus conta uma história. Ele estava falando do reino de Deus. Tudo que Jesus falava era: o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é semelhante ao joio e o trigo. O reino de Deus é como uma mulher, as 5 virgens, as 10 virgens que tinham 5 tolas e 5 sábias. Um comerciante de pérolas. Jesus contava um monte de história para ilustrar para a gente algo do reino de Deus. Você está me entendendo? E aqui Jesus começa falando do reino de Deus, da ovelha perdida, daquela música que a gente canta, que deixa as 99 e resgata uma. As 99 só para me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. E a gente canta animado, mas não vive. Muitas vezes a gente fala assim: ah, ele deixou as 99 para me encontrar. Aí a gente canta animado e depois fala: mas será que Deus sabe quem eu sou? Será que com 7 bilhões de pessoas no mundo, Deus não pode saber que eu existo? Você já pensou isso? Não mente para mim. Eu já pensei várias vezes: como é que Deus sabe quem eu sou? Tem tanta gente no mundo, tem tanta coisa para Deus fazer, por que Ele vai se preocupar comigo? Isso é a síndrome do rejeitado. Eu tinha rejeição.
Então eu achava que Deus não sabia quem eu era. Mas Deus não é homem. Deus é Deus. Ele é eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. E aí depois dessa parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da dracma. Repete comigo, a parábola da dracma perdida. Amém? Vamos botar, dá para botar no telão? Lucas 15, 8. Ali, ó. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu achei a minha moeda perdida. Tem como colocar numa outra tradução, talvez uma NVI? Dá pra gente ter mais uma alternativa? 15:8. Qual mulher que possuindo 10 dracmas, repete comigo, 10 dracmas, 10 moedas, amém? E perdendo uma delas, não acende a candeia? O que é uma candeia? Uma luz, acende a lâmpada. Varre a casa. Você é casa de Deus, amém? Você é casa. Você é templo, morada, habitação. Aqui ele estava falando, antes ele falou da ovelha, agora ele fala de uma mulher e depois ele fala do filho pródigo. São 3 parábolas falando a mesma coisa. A alegria de achar algo que se perdeu. Mas na verdade não está perdido, está só não achado. Agora eu quero contar para vocês o que seria essas 10 dracmas. Uma mulher, por que ele está falando de uma mulher? Quem entende que Jesus começa na nossa vida como Salvador, amém? Ele é o Salvador, Ele vem, aí depois Ele se mostra como o libertador. Ele nos cura, Ele nos provê, Ele nos lava, Ele nos limpa. Ele é o leão de Judá que guerreia as tuas causas. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o teu advogado, teu juiz, o pastor da tua alma, amém? Jesus é tantas coisas na nossa vida. Só que lá em Apocalipse, Ele é o noivo. O final é você casar com Jesus. Jesus não quer ficar com você. Jesus quer casar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus não quer só ficar com você. Jesus quer casar com você. Casamento é algo para ser eterno. O noivo só é noivo porque ele tem uma noiva. Uma noiva. Noivo e noiva, eles têm um compromisso, ok? Na cultura judaica, vou explicar para vocês por que Jesus falou isso. Na cultura judaica, quando uma moça, ela já era prometida em casamento para alguém, ela noivava. Com mais ou menos 12 para 13 anos. E eles iam casar mais ou menos um pouquinho mais para frente. Só que o que acontece? Quando o menino que escolheu aquela mulher, quando ele e a família dele iam visitar a noiva para escolher a noiva, ele levava um colar com 10 dracmas. Tinham 10 moedas de prata num colar, 10. Cada dracma era como se fosse um valor alto de um dia de trabalho. Era como se fosse um dote. Ela está comprometida. E aquela mulher que virava noiva do noivo, ela tinha que usar aquele colar com 10 moedas no pescoço, porque aquele colar fazia um barulho. Para os outros homens da cidade saber que aquela mulher era comprometida, elas usavam véu sobre elas. Não é que nem hoje que todo mundo mostra tudo. Elas usavam véu, elas usavam roupas. Então o barulho que ela fazia era de alguém que era comprometido. E por que era um valor em dinheiro, não era uma pedra preciosa? Porque caso acontecesse do noivo não vir buscar, porque não existia WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Era assim, ela estava noiva e a qualquer momento o noivo viria buscá-la. Não tinha como avisar. Vocês estão me entendendo? Então se por acaso, se o cara morresse,
Ou se ele não viesse buscar, aquela noiva podia pegar aquele colar e usar para se sustentar, porque ela deixou de casar com outro para esperar o noivo. Jesus fez isso com a gente. Ele pegou e deu 10 dracmas para nós. Ele deu um colar de noiva, para que quando a gente ande pelo mundo, a gente faça um barulho de quem é comprometido com Ele. Jesus nos deu, quando você aceita Jesus, quando você vem para Ele, quando você nasce de novo, quando você se compromete, você faz um pacto, uma aliança com o noivo. E tem todo um preparo no meio do caminho, porque Ele vem buscar uma noiva que não é de qualquer jeito. Jesus vem buscar uma noiva, não uma amante que fica com todo mundo. Sabia que quando Deus ia repreender o povo de Israel, no Antigo Testamento, Ele chamava a igreja de adúltera, porque elas amavam a Deus e amavam a outros senhores. Elas ficavam com Deus e ficavam com outros deuses. E Deus não divide. Jesus falou: não tem como servir a 2 senhores. E sabe por que muitas pessoas não vivem a plenitude que elas deveriam ter com Jesus? Porque elas deixam a dracma perder dentro de casa. Quando Jesus nos dá as 10 dracmas, eu não sei o que pode ser na sua vida. Na minha vida era a alegria, a vontade de viver, a satisfação, a certeza de ser amada, de não ser rejeitada, de saber que Deus me amava. É a plenitude. 10 quer dizer 10 de plenitude, igual os 10 mandamentos. 10 são 2 mãos cheias. São 10 dracmas por um motivo. Quando Jesus, Ele faz essa aliança com você, quando você fala: eu te aceito como meu noivo, poderia ser um anel no seu dedo, como é hoje em dia. Só que aquela coisa, hoje em dia as pessoas põem um anel no dedo, anel de compromisso. Anel de compromisso não é noivado. Desculpa. Noivado é noivado, compromisso é compromisso. Só que não é porque você tem um anel que você já trocou de mão e pode ter os benefícios de casamento. Estão me entendendo? Eu não nasci Alexandra Brantes, eu nasci Alexandra Orne. Eu estou Alexandra Brantes porque eu decidi casar com o Rodolfo. E tem coisas que a Alexandra solteira fazia que a casada não faz, porque não convém. Tem coisas que você solteiro, sem o colar de comprometimento do Senhor, podia fazer, que você, quando faz um barulho de quem tem 10 dracmas pendurada, não pode fazer, porque não condiz com o noivo. Só que a Bíblia fala: uma mulher tendo 10 dracmas. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, ela tem tudo e ela perde uma? Onde? Dentro de casa. Repete comigo: dentro de casa. O que a gente tem que procurar, o que se perdeu, está dentro da gente. Você é casa. Você perdeu a alegria? O que você perdeu? Você perdeu o amor próprio? Você perdeu a sua pureza? Perdeu a sua santidade? Você perdeu a sua confiança em pessoas? Perdeu a sua fé? O que você perdeu? Eu não posso te conduzir nisso, porque isso é uma experiência que você tem que ter você. O que é que perdeu? A sua esperança? A confiança? O amor? A coragem? O domínio próprio? A sua sinceridade? O que você perdeu? Mas aquela mulher que Jesus estava falando, ela perdeu dentro de casa. Ou seja, se perdeu dentro de casa, não está perdido, é só achar. Se perdeu dentro de casa, não está perdido. Aquela tua esperança, ela está aí, ela se renova. A tua alegria, a fonte da alegria está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele pode te dar alegria novamente. A sua confiança está aí dentro de você. Jesus já te deu. Tudo posso naquele que me fortalece. Ser tu forte e corajoso, não tenha medo. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia: não temas, não tenha medo? 366 vezes. 366 vezes. Sabe para quê? Para cada dia que você acorda tem assim, ó: para de ter medo, para de ter medo, não tenha medo, não tenha medo. Agora a gente fica: eu tenho medo do que os outros vão pensar, eu tenho medo do que vão dizer, eu tenho medo de não me aceitarem.
Só que eu posso te dizer uma coisa: o reino de Deus não é para os medrosos, o reino de Deus é para quem tem coragem. Porque se Deus pegar e falar para você, ó, entrega essa água para Ele, não é para tu tomar, tá? É só uma ilustração. Bem, entrega a água para Ele. Eu falo, mas Senhor, o que eu vou pensar? Mas eu já tomei a água, não é para Ele tomar. Mas e o Covid? Não, Deus só estava testando para ver se eu obedecia. Eu não posso ficar questionando. Se Deus mandou, vai e obedece. Deus vai usar quem tem coragem para errar. Então, ó, toma água, irmão. Não precisa tomar, é só para tu ficar com ela aí. Porque eu preciso ser pronto em obedecer. E sabe o que? Deus fala assim, não precisa dar água para ele, pode devolver. Eu só queria saber se tu estava me ouvindo. Jeremias, o que vês? Vejo uma panela. Jeremias, o que vês? Vejo uma vara de amendoeira. Ah, então tá bom. Você está vendo bem? Então agora escreve: assim diz o Senhor, ó Israel. E Jeremias escreveu um livro inteiro de visão que ele teve. Mas Deus testou ele primeiro para ver se ele estava ouvindo o céu e vendo certo. Deus não vai te usar se você não está ouvindo Ele. Pode sentar. Deus não vai te usar se você não está vendo certo. Por isso que às vezes Deus acaba usando sempre as mesmas pessoas. Porque com aquelas pessoas que estão online, Ele pode contar. Não dá para contar com aquelas que visualizam e não respondem a mensagem. Uou! Aquela coisa, ouviu, mas ignorou. Lido e ignorado. Tem até uma, minha sogra chegou, maravilhosa. Gente, um aplauso para a mãe do Rodolfo, gente. Oi, tia, muito bem-vinda. Tem um lugar aqui na primeira fileira para a senhora, ó. Chegou no final e Deus guarda o melhor para o final. Eu te amo muito. E é muito maravilhoso isso, porque Deus guarda sempre o melhor para o final. E presta atenção no que eu vou te falar. Eu fiz toda uma construção e perguntei para vocês qual é o barulho que você está fazendo. Porque quem tem um comprometimento com Jesus, o seu barulho tem que ser diferente, o seu olhar tem que ser diferente, o seu andar tem que ser diferente. Não as suas roupas, não o seu crentez fluente falando shalom. Porque tem um monte de gente, às vezes eu encontro uma pessoa que vem pra mim, shalom, irmã. Eu falo, ai meu Deus, por que não fala oi, e aí, tudo bem? Mas é que a pessoa quer falar pra mim que ela é crente, entendeu? E muitas vezes acontece isso, a gente quer mostrar que é crente pela nossa Bíblia sublinhada, ou porque fala bênção, ou aleluia, bem alto. E Jesus falou, vocês não façam como os fariseus, que falam alto para ser ouvido. Porque quem é não precisa provar nada pra ninguém. Quem é. Eu não preciso que as pessoas me reconheçam e falem assim, ai, você é a pastora. Não. Aliás, eu prefiro até que nem me reconheçam, porque eu posso ser crente agente secreto. Quando a pessoa menos esperar, eu dou um radug de amor nela e pronto. E aí depois ela fica descobrindo, nossa, você é a fulana. Pois é. Sabe, quando Jesus fazia isso, as pessoas falavam assim, nossa, mas se ele fosse profeta, ele não estava falando com essa mulher. Se ele fosse profeta, ele não comia na casa de Zaqueu. Pois é, mas justamente por isso, Deus quer amar pessoas que precisam dele. Jesus quer ir nos lugares disfarçado de você. Entendeu? Ser discípulo é ser imitador. Não é para você seguir, para ter lá mais pessoa que você segue. Jesus não é mais um dos teus seguidores no Instagram. Jesus te deu um colar que representa algo, que você é comprometida. E sabe o que mais que representa aquele colar? É que o noivo vai voltar. Porque ele deixou aquele colar dizendo, eu vou voltar para te buscar. E essa é a garantia que eu vou voltar para te buscar. É um anel bem caro para dizer, se eu morrer, você tem esse anel. Mas ele não morre, amém? E aí ele fala assim, se uma mulher tem 10 dracmas, ela acende a luz e varre a casa. Eu quero encerrar com isso, falando, tem certas coisas que se tá perdido dentro da sua casa, você precisa acender a luz. Quem é a luz, gente? E a Bíblia fala no Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você não saber isso aqui. Ah, mas é muito grande. Eu também concordo. Você começa Gênesis empolgado, Êxodo também, daqui a pouco está em Levítico, você está com sono, é ou não é? Números então, meu Deus, morri.
Mas o Novo Testamento é o mínimo que alguém que se diz cristão precisa saber. Aliás, Mateus, Marcos, Lucas e João tem que estar na ponta da língua. E sabe o que, Prispa? Sabe o que, Priscila? Muitas vezes que eu vou pregar em lugares, eu começo um versículo e deixo para a igreja terminar e eles não sabem o que eu estou falando. Muitos lugares que eu falo, mas que Jesus disse, e assim, tá em vermelho na minha Bíblia, foi Jesus que falou. Aí as pessoas fazem aquela cara, mas Jesus falou que a porca lavada volta para a lama? Falou. E o cão que volta para o vômito? Ele falou que se a gente conhece ele, volta para trás. É como um cachorro que come vômito. Eu não sei se você já teve um cachorro que você viu ele comer vômito. Cachorro come vômito, ainda faz cara de feliz, ainda abana o rabinho. Você que fala, não, que nojo, não come. Porque o cachorro não discerne. E Jesus usou bem essa ilustração para dizer que alguém que conhece ele e volta é como comer vômito. É o silêncio porque constrange a gente. Só que está escrito, não tem como a luz, porque você precisa acender na sua casa para achar o que se perdeu. Como eu falei, o que se perdeu? A sua pureza, a sua fé, a sua esperança. Eu sei que Deus está falando. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você que tem algo que você perdeu. Talvez você perdeu a confiança em você mesmo. Você perdeu a sua coragem, que perdeu a sua ousadia. Você morreu no gás. Mas eu posso te dizer uma coisa, aquele que te deu gás uma vez, ele pode te dar de novo. Aquele que te amou primeiro, ele também consegue continuar te amando. Aquele que iluminou o teu caminho uma vez, ele é a luz que ilumina o teu caminho. Mas você precisa fazer algo. E ele falou que aquela mulher, ela acende a luz, varre a casa até encontrar. Repete comigo, até encontrar. Em algumas versões fala assim que ela varre a casa e busca, procura diligentemente, ou seja, com vontade, até encontrar. Eu me recuso nadar e morrer na praia. Porque se eu tenho algo que eu perdi dentro de mim, eu vou buscar até eu encontrar. Porque se Jesus te deu, é precioso, é teu. Não é para o diabo roubar, não é para um ex teu roubar, não é para tua ex roubar. Não é para pessoas que se dizem boas roubar a tua pureza, a tua inocência, a tua fé, a tua confiança. Porque aquele que te ama, ele diz, você é meu, eu te escolhi. Dentro da barriga da sua mãe, você já era meu. E eu vou te dizer uma coisa, isso não mudou. Isso continua valendo. Jesus não falou, não deu as 10 dracmas, o colar das 10 dracmas e falou, eu não sei mais, eu acho que eu mudei de ideia. Não quero mais você, vou casar com outra. Não, é a gente que faz isso. Ele não mudou de ideia. O noivo vem buscar a noiva, não uma amante que se deita com um, se deita com outro. Porque essa não tem o direito. Como eu falei para vocês, eu não nasci Abrantes, eu me tornei Abrantes. E tem coisas que a Alexandra casada hoje faz que a solteira nunca teria acesso. Porque a vida de casada é muito melhor. A vida com Jesus é muito melhor. A vida de você saber que tem alguém que te cuida, alguém que te guarda, alguém que te protege, alguém que provê. Porque assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Jesus é o melhor marido que você pode ter. Aí você pensa, mas como eu vou pensar assim que eu sou homem? Entenda o sentido que ele está falando. Porque Jesus tem mais. De onde saiu aquelas 10 dracmas? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem sacos daquilo ali. Aquilo ali era só para vislumbrar que coisas maiores, coisas melhores ainda estão por vir. E com isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, sabendo que Ele tem mais para você. Sabendo que da onde veio aquelas 10 dracmas, se você fizer bom uso, tem mais. Porque o alvo é você multiplicar. São os 10 talentos. Aquele que tinha foi multiplicado, e aquele que não tinha, até o que tinha foi tirado. Agora, se você perdeu uma, ele fala, aquela mulher, ela procura até encontrar. E depois que ela encontra, repete comigo, depois que ela encontra, depois que você encontra aquilo que se perdeu, então chama os amigos e as vizinhas e falam, se alegrem comigo. O problema é que a gente quer chamar as amigas e as vizinhas antes de ter encontrado o que se perdeu dentro da gente.
A gente quer ter um ministério, quer ter um chamado, quer ter um monte de discípulo, sendo que a gente está com as dracmas perdidas dentro da gente. Primeiro, olha para dentro de você e começa a olhar para dentro da sua casa. Você é casa. Um homem que edifica a sua casa na rocha é a mulher sábia que edifica a si mesmo, falando que em línguas. Quando você ora em línguas, você está edificando, construindo a sua vida. Deus tem mais para você. E Ele fala assim, ela se alegra e chama as vizinhas e fala assim: se alegrem comigo, porque aquilo que foi perdido foi achado. O que se perdeu dentro de você não está perdido, está dentro de você. O que parece que perdeu não está perdido. Eu não sei você, mas eu já quase perdi meu celular algumas vezes. Alguém já perdeu? Quase perdeu? Aí quando você encontra, você quase até beija, falando: meu Deus, ainda bem que eu achei. Alguém já passou por isso? Que você faz a conta do prejuízo e parece que você tem mais alegria quando você acha do que quando você comprou. Alguém já passou por isso? Você quase perdeu, você compra o celular, você está ainda com dor, que teve que pagar em 6 vezes. Aí você nem desfruta porque você está pagando ainda. Agora quando você quase perdeu e acha: meu Deus, só tivesse um fogo de artifício, você soltava. Alguém já passou por isso? Assim é o que Jesus fala, que tem mais alegria no céu quando alguém se arrepende, porque estava perdido e foi achado. Tem alegria quando você encontra aquilo que se perdeu dentro de você. E eu quero encerrar falando isso para vocês. Essa é uma mensagem que Deus tem falado comigo. Eu escrevi um livro para mulheres que chama Ela Tá Se Achando. E dentro desse livro, a primeira palavra que Deus me deu foi a da dracma perdida. Porque muitas coisas que as mulheres estão procurando do lado de fora está dentro delas. Não é um homem que vai te valorizar se você não se valoriza. Não é um salário que vai te dar o banho se você não sabe quem você é. Não é uma bolsa de marca que vai te dar valor se você se deita com qualquer um. É quem você é nele. Você tem que achar aquilo que Ele colocou dentro de você que está com valor. Então no final, ali perto da lojinha, vai ter os meus livros. Amém? E eu quero dar esse livro para... Tem alguém aqui que veio na igreja pela primeira vez? Nunca entrou numa igreja evangélica, hoje foi a primeira vez. Tem alguém? Olha que maravilhosa, vou até descer para te dar um abraço. Você veio no melhor lugar. Amém? Olha, ela tá falando que ela viu na internet que eu ia estar aqui e ela veio. E Deus está falando com você que você é importante. Você é uma das dracmas são dele. E você tem muito valor. Amém? Que você possa ler esse livro e ser muito edificada. Para quê? Para você transbordar na vida de muitas outras pessoas. Amém? Amém, gente? Que você saia daqui hoje sabendo que você tem valor. Que aquilo que parece que se perdeu, não perdeu, está dentro de casa. Repete comigo: eu sei que aquilo que parece estar perdido, não está perdido. Está dentro de mim, dentro da minha casa. E o Espírito Santo que habita em mim, Ele vai me ajudar a encontrar e achar quem eu nasci para ser. Amém, gente? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.